Olá, farmas, tudo bem? Aqui é o professor Juarez e a gente vai falar hoje sobre o processo de tratamento da tosse com secreção. Qual a melhor opção terapêutica? Expectorante, mucolítico? A gente vai explicar um pouquinho cada um desses e vai falar qual é a melhor opção, vai mostrar as opções terapêuticas e qual realmente é interessante empregar no tratamento do paciente. Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre o processo de tratamento farmacológico da tosse com secreção. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre as opções terapêuticas, tá? Qual a melhor opção terapêutica, quais os fármacos que tem, os principais, né, que a gente utiliza e qual a diferença entre eles. Primeiro vamos entender o seguinte, a gente tem um grupo de antitussígenos, né, que normalmente não é empregado para esse tipo de tosse, então tosse com secreção, a gente utiliza os medicamentos que são expectorantes ou mucolíticos, mas a gente tem a família dos antitussígenos. Os antitussígenos são bloqueadores da tosse. Eu coloquei eles aqui só para a gente lembrar que alguns medicamentos da família dos expectorantes ou mucolíticos não devem ser associados a antitussígenos, ok? Vou mostrar depois qual é esse medicamento que não deve ser empregado junto com o antitussígeno. Tomar cuidado porque isso pode atrapalhar e diminuir o resultado que você precisa, que é controlar o quadro clínico de tosse. Então, antitussígenos são medicamentos que normalmente suprimem, diminuem a sensibilidade ao processo de sinalização da tosse e faz com que você tenha uma diminuição desse reflexo, que na verdade é um reflexo protetor. A tosse serve para proteger o seu organismo, para fazer com que você tenha eliminação da secreção e do muco que está sendo produzida no seu pulmão. Mas esse caso, o antitussígeno, vai ficar para uma outra aula. Vamos explicar agora sobre os expectorantes. Nosso foco hoje é falar das tosses que estão relacionadas à secreção, tosse com muco, com secreção. Expectorante é um agente que estimula o mecanismo de eliminação do muco, tá? Com o movimento ciliar, aumentando a atividade ciliar. Então, no sistema pulmonar, você tem um aumento dessa atividade ciliar e da eliminação dessa secreção, tá? Fazendo com que você tenha uma melhora clínica, mas a gente precisa lembrar sempre que quando eu faço uso de expectorantes e mucolíticos, normalmente no início do tratamento o paciente aumenta a sua tosse. Então é importante explicar isso para o paciente para que ele não saia ou que ele não entenda que aquele medicamento está piorando o quadro clínico dele. Na verdade, ele vai aumentar a frequência da tosse, porque essas substâncias elas são estimuladoras, fazendo com que eu tenha uma dissolução desse muco, dessa secreção, e fazendo com que eu tenha uma eliminação mais fácil dessa secreção, desse produto que está sendo feito pelo pulmão. Então, quando você faz a utilização de agentes expectorantes ou mucolíticos, a tendência é que no início o paciente tenha um aumento da frequência da tosse para que ele possa expectorar, eliminar essa secreção, diminuindo assim a presença dessa secreção irritante no pulmão e, consequentemente, com o passar dos dias, né, com o tratamento sendo realizado, esse paciente vai melhorar, essa tosse vai diminuir e vai desaparecer depois, se não tiver outra correlação clínica ou outra complicação. Então, a tendência é que você tenha uma eliminação do muco, mas no início, como eu falei, é importante explicar para o paciente que ele pode ter um aumento na frequência da tosse quando ele utiliza expectorante, porque essa é a função dele, ele vai expectorar. Então, para isso, ele precisa tossir, eliminar. Normalmente a pessoa vai engolir ou vai escarrar essa secreção, então consequentemente isso vai diminuindo a quantidade de secreção no muco, vai fazendo com que eu tenha uma eliminação dessa secreção e com o passar do tempo essa tosse vai reduzindo, tá? Agentes mucolíticos têm uma certa semelhança, são agentes que normalmente têm uma característica de fazer uma liquefação, fazer uma ajuda no processo de eliminação desse muco que está produzido no pulmão, né? Fazendo esse muco ficar mais fluido, mais fácil de ser eliminado, facilitando a expulsão e eliminação dessa substância. Então eu tenho os agentes expectorantes que podem causar uma certa irritação da mucosa, fazendo com que eu tenha um aumento da tosse e a expectoração e eliminação da secreção, e os mucolíticos que fazem a dissolução, ajudam a dissolver esse processo da secreção e do muco, ok? Vamos mostrar aqui, vamos falar de alguns deles, vamos falar umas características que cada um tem. O primeiro deles é o Ambroxol. O Ambroxol é um fármaco muito comum, tá? Um medicamento aí que é da família dos MIPs. Então podem ser empregados no tratamento de tosse com secreção, tem essa característica de ser um medicamento que ajuda a eliminar essa secreção, ele diminui a produção de secreções brônquicas, né? E ele faz com que você tenha uma redução da viscosidade dessa secreção mais fluida, facilitando a eliminação dessa secreção, tá? A atividade ciliar, né, os cílios que normalmente fazem a eliminação da secreção do muco, que ajudam nessa retirada dessa secreção no via pulmonar, eles também ficam mais ativos com a utilização do Ambroxol. Eu vou dar um destaque para um detalhe interessante no caso do Ambroxol, que é a administração dele juntamente com alguns antibióticos facilita a ação
do antibiótico, do antimicrobiano em si, entre eles a amoxicilina, a cefuroxima, a eritromicina, a doxiciclina, que são antimicrobianos que podem ser empregados em algumas situações de trato respiratório, principalmente a amox e a cefuroxima, que são da família das penicilinas e cefalosporinas. A gente utiliza esses antimicrobianos muitas vezes em infecções de trato respiratório e quando você emprega o Ambroxol facilita a chegada desse antimicrobiano no pulmão, fazendo com que você tenha uma eficácia maior do antimicrobiano. Acho que esse é um destaque legal com relação ao Ambroxol e acho que dá uma característica interessante na utilização desse fármaco, empregando aí em quadros clínicos de infecção, onde o paciente tem muita secreção no pulmão, muito muco sendo produzido pelo pulmão, ok? Um outro fármaco muito empregado é a carbocisteína. A carbocisteína tem uma característica também de fazer o processo de modificação da síntese de glicoproteínas que fazem parte do muco, dessa secreção que é produzida pelo pulmão. Isso aumenta, o processo de eliminação, facilita diminuindo a viscosidade desse muco no pulmão e faz com que você tenha um fluido, uma produção de muco mais fluida, mais fácil de ser eliminada. Tem uma característica mucolítica, então essa característica de dissolver, de fazer uma dissolução maior do muco, facilita a eliminação e ajuda na excreção dessa substância. Tem que lembrar o seguinte, no caso da carbocisteína não pode ser utilizado uma associação com o uso de medicamentos inibidores da tosse. Por quê? É um medicamento que a carbocisteína ela faz exatamente o efeito de aumentar a fluidez do muco, facilitando a excreção, modificando a produção de algumas glicoproteínas que deixariam esse muco mais fluido e, consequentemente, facilita a excreção dele. Se eu utilizar com antitussígenos associados, eu posso, ao invés de eliminar esse muco, aumentar o acúmulo desse muco no pulmão. Então eu posso piorar o quadro clínico porque esse muco, ao invés de ser excretado, de ser eliminado, ele vai acumular e vai ficar preso no pulmão. Não é o que a gente quer. Então quando você usa carbocisteína, de maneira alguma você pode utilizar qualquer tipo de antitussígeno. Então na maioria das vezes os expectorantes ou os mucolíticos, principalmente nesse caso que tem uma característica específica, não é interessante que a gente associe com antitussígeno para evitar com que você tenha um bloqueio da tosse e, consequentemente, o paciente não consiga excretar e eliminar esse muco, já que a carbocisteína faz o efeito de dissolver e de facilitar essa eliminação. Então, não dá para associar com antitussígeno, tá? Vamos lá, falando da guanifesina. A guanifesina é um outro medicamento também muito empregado no dia a dia, no tratamento de tosse, como expectorante, tá? Uma característica interessante da guanifesina, a gente tem a administração dela fazendo com que você tenha um aumento do estímulos da eliminação dessa secreção. Então, normalmente, você tem uma ação expectorante, então, nesse caso, também pode aumentar um pouco a frequência da tosse no início, mas você tem uma dissolução, fazendo com que tenha uma diminuição da viscosidade, uma excreção dessa tosse. Uma característica muito parecida com a dos outros, que eu quero deixar de destaque aqui com relação à guanifesina, é que a gente tem que tomar cuidado quando ela for administrada junto com anticoagulantes, tá? Que pode aumentar o risco de sangramento. Então, se eu fizer a utilização dela com alguns outros medicamentos, como a varfarina e alguns anticoagulantes mais modernos, você pode ter uma interação aumentando o risco de sangramento. Tem que tomar cuidado com o paciente idoso que já utiliza o anticoagulante. É bom perguntar para ele se tem alguma alteração, principalmente porque essa associação pode causar algum dano para esse paciente. Mas tem a característica de ser um medicamento que faz uma dissolução interessante, fazendo com que tenha uma excreção desse muco, pode aumentar a tosse no início, como eu expliquei, mas normalmente com o passar do tempo essa tosse vai diminuindo porque o muco vai sendo eliminado e excretado do organismo. O iodeto de potássio, uma característica importante no caso do iodeto de potássio, que tem uma utilização como expectorante, ele também tem essa função de dissolver, de diminuir a viscosidade, de aumentar a excreção do muco, de facilitar a eliminação dele. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que eu tenho iodo e tenho potássio. Nesse caso, o iodeto de potássio em pacientes que têm problemas relacionados a distúrbios da tireoide não é uma opção terapêutica interessante, tá? Então não é legal que eu utilize em pacientes que têm distúrbio da tireoide, porque pode causar alguma alteração ou alguma interação até no tratamento farmacológico que esse paciente já executa, tá?
E também pode causar alterações com relação à interação com o lítio, tá? O lítio pode causar efeitos que pode interferir no processo de funcionamento da tireoide associado ao iodeto, consequentemente eu posso ter prejuízo. Então, pacientes que utilizam lítio, pacientes que têm problemas de distúrbios da tireoide, não é uma opção terapêutica interessante o uso do iodeto de potássio como expectorante. A gente precisa lembrar dessas informações para poder orientar melhor o paciente, tá? Outra coisa, se o paciente faz uso de antihipertensivo, principalmente poupadores de potássio, como espirulactona, diuréticos, poupadores de potássio como amilorida, triantereno, ou ele utiliza, por exemplo, inibidor da ECA, BRAS, né, beta-bloqueadores, a gente tem esses medicamentos que são medicamentos que retêm potássio. Então, esse paciente, se for um paciente idoso que já tem alguma disfunção renal, ele vai estar tomando potássio por causa do iodeto, de potássio, né? E associado a essas medicações que são antihipertensivas, como inibidores da ECA, beta-bloqueadores, os BRAS, bloqueadores de receptor de angiotensina, e outros medicamentos como diuréticos, poupadores de potássio, pirolactona, trianterena, amilorida, eu posso potencializar a concentração de potássio no organismo desse paciente e causar algum risco, tá? Vou descrever uma interação rápida para vocês, né? Um paciente, por exemplo, que toma um suplemento alimentar à base que tenha potássio, que toma antihipertensivo como captopril ou toma um beta-bloqueador como propanolol, atenolol ou algum outro da família, toma talvez um diurético poupador de potássio. Se esse paciente começar a utilizar o iodeto de potássio, pode ter uma sobrecarga de potássio nesse paciente, principalmente se ele for um paciente idoso, que já tem algum distúrbio, que possa apresentar algum distúrbio de função renal. Consequentemente, eu posso sobrecarregar o potássio do organismo do paciente. Qual que é o risco disso? Alterações de ritmo de contração de músculo, principalmente no músculo cardíaco, um risco de arritmia, até um risco de complicações mais severas. Então, tomar cuidado, eu acho que não é uma opção terapêutica aí, restringe. Pacientes idosos que usam antihipertensivos, talvez não seria tanta opção. Pacientes que têm distúrbios da tireoide e pacientes que consomem lítio, ok? A cebrofilina, tá? Vou dar um destaque aqui para a cebrofilina logo de cara, que ela tem uma ação legal. Eu gosto muito, interessante do efeito da cebrofilina e também de um outro fármaco que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas a cebrofilina ela tem uma ação broncodilatadora leve, então ela não é um broncodilatador específico, não é um salbutamol, uma terbutalina, um fenoterol, salmoterol. Ela tem uma ação broncodilatadora leve, ela tem um efeito expectorante, tá? Então ela faz uma fragmentação desse muco, facilitando a eliminação dele, diminuindo a viscosidade desse muco, diminuindo a produção e a secreção desse muco, fazendo com que ele seja eliminado, tá? Diminuindo a síntese, então é uma ação terapêutica muito interessante e faz com que eu tenha um efeito broncodilatador leve, melhorando a absorção de oxigênio, melhorando a respiração do paciente, tá? Essas situações são interessantes porque pode ajudar e facilitar com que o paciente consiga respirar com mais facilidade. É um fármaco bastante interessante e é uma opção terapêutica bem legal, a cibrofilina, ok? E aí a gente chega talvez na melhor opção dentre os expectorantes, tá? Pode ser que tenha alguma divergência, alguém fale que não, outras opções, mas particularmente acho muito interessante o uso da acetilcisteína. A acetilcisteína é indicado para afecções respiratórias que tem a presença de muco e ela tem uma capacidade de dissolução muito potente desse muco, então ela ajuda muito na dissolução desse muco. A utilização dela no formato de nebulização também pode ser uma opção interessante, porque ela ajuda a dissolver, ela faz com que eu tenha diminuição da exacerbação em bronquite de pacientes que fumam, em pacientes que já tenham lesão pulmonar, ela diminui a produção e a secreção desse muco, então ela facilita a excreção, diminuindo a produção e também facilita a redução da tosse desse paciente. Talvez o fármaco aí que teria uma capacidade maior e mais potente dentro da família dos expectorantes. Então a cisteína acaba sendo a nossa principal escolha, a nossa principal opção terapêutica, ok? Gosto muito, como eu falei, da cebrofilina, também tem uma ação broncodilatadora, o paciente que está com dificuldade respiratória, mas a acetilcisteína no uso inalatório, no uso oral, ela tem uma eficácia muito grande para você fazer a dissolução do muco e a diminuição da secreção. É excelente expectorante mucolítico, talvez um dos mais eficientes, tá? E também, claro, verificar a possibilidade de uso inalatório, de nebulização, porque nesse caso o efeito pulmonar é mais intenso e mais eficiente, então a gente pode empregar a utilização dela para diminuir essa secreção e a produção de muco. Destaque principal para a acetilcisteína, talvez o melhor da família dos expectorantes, ok?
Mais algumas recomendações. Recomendações finais aqui. Essas recomendações são dicas legais que são dicas não farmacológicas, tá? Recomendação não farmacológica. Hoje a gente tem algumas evidências que mostram que a nebulização com solução salina 3% reduz significativamente o tempo de internação do paciente, principalmente em crianças hospitalizadas, diminui o processo de secreção e faz com que eu tenha fluidez do muco, faz com que eu tenha um muco que facilita a minha eliminação. A hidratação via pulmonar é muito importante, então a nebulização com solução fisiológica 3% pode ser eficiente, diminui a gravidade clínica do paciente, melhora o risco de complicações que esse paciente possa ter em relação a pacientes internados ou não, e pode ajudar muito na redução e na melhora da diminuição da secreção desse muco, na fluidez e na excreção desse muco. Então, uma medida não farmacológica que pode ser empregada e pode ser interessante seria fazer a nebulização com solução salina 3% para ajudar na eliminação dessa secreção, ok? Beleza aí, falamos sobre tratamento farmacológico, as opções terapêuticas que a gente tem com relação à tosse, principalmente tosse produtiva. Valeu, até mais!